Davi escreveu assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Quer dizer, o que é sondar? O que é sondar? Sondar é procurar, é investigar, é buscar. Então, quando o médico coloca uma sonda dentro para procurar investigar alguma coisa no teu organismo, ele está buscando aonde os olhos não podem ver, só através do aparelho. Então ele está sondando o que está ali, está buscando o que está ali. Deus faz isso num nível muito mais profundo, um nível espiritual. Ele sonda o nosso coração, sonda os pensamentos, as coisas que nós nem imaginamos que estão lá. Há coisas que você não sabe que estão dentro de você ainda, elas ainda vão vir à luz, elas ainda vão se manifestar em um momento, mas Deus já sabe o que está aí. Então Deus sonda, é o que Ele está falando aqui. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus sabe o que a gente está pensando antes da gente pensar. Ele sabe o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai pensar daqui a um ano. Ele sabe tudo a nosso respeito. Deus não está limitado por passado, presente e futuro, porque Ele não está preso dentro do tempo. Deus está fora do tempo. O tempo está incluído na ciência de Deus, mas Ele não está limitado pelo tempo na sua ciência. Ele conhece tudo. Ele vê a nossa vida como um quadro, tudo ao mesmo tempo. Então, nada está oculto aos seus olhos. Se eu levanto, se eu assento, os meus pensamentos Ele entende de longe. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Quer dizer, sabe tudo que eu faço, onde eu vou, o que eu fiz, com quem eu estive, o que eu falei, o que eu pensei. Isso não só fisicamente, mas também no celular, no computador, na internet, no banheiro. Tudo a nosso respeito Ele sabe. Nada está oculto aos seus olhos. Esse salmo fala da onisciência de Deus. Ele já sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe quantos cabelos estão na nossa cabeça. Ele tem essa informação que ninguém tem. Você não sabe, a não ser o careca que está segurando os últimos. Mas talvez nem o careca sabe. É ou não é? Que está ali aguentando os últimos. Mas Deus sabe todas as informações a nosso respeito. Ele tem essa informação. Quer dizer, não há como comparar a ciência de Deus. E Ele sabe disso não para ficar nos acusando, mas Ele tem esse conhecimento também para a nossa proteção. Porque quando fala aqui, por exemplo, cercas o meu andar e o meu deitar, isso quer dizer, quando você se deita à noite, Deus está ali vigiando. O guarda de Israel não dorme, é o que diz lá no Salmo 121, não é isso? A gente dorme, Deus está lá nos guardando, nos cercando, quando nós estamos dormindo. Você está andando em algum lugar e você não sabe às vezes os perigos dos quais Deus te livrou, porque Ele foi à sua frente, te livrou daquele mal. Então isso aqui fala da proteção dEle também. E Ele diz mais: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Quer dizer, eu não falei ainda e Ele já sabe o que eu vou falar. Ele já sabia que eu ia falar isso aqui agora. Deu para entender? Ele já sabia. Antes de eu falar, Ele já sabia. Antes de você falar, Ele já sabia as suas palavras. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Quer dizer, proteção. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou
para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então preste atenção, por favor. Eu sempre me lembro do caso de um rapaz que me procurou aqui no Templo de Salomão. Após uma reunião, ele veio buscar atendimento. Ele falou para mim: bispo, abriu seu coração e falou: bispo, eu sou da igreja há 20 anos. Há 20 anos. Mas eu sou viciado em pornografia. Eu não consigo me libertar da pornografia. Às vezes eu paro 2 semanas, depois volta tudo de novo. Eu não consigo parar, bispo. O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer para me libertar da pornografia? Então, eu falei para ele: aguarde um momento. Fui aqui dentro, peguei meu celular, dei para ele e falei: abre aí um site pornográfico. Ele falou: não, bispo, pelo amor de Deus, não, eu estou no templo. Não posso fazer isso. Ah, você está no templo? Você não pode fazer porque você está no templo? Por quê? Não, porque é a casa de Deus. Então você não faria isso aqui porque você crê que aqui é a casa de Deus. Deus está aqui. É, exatamente. Esse é o teu problema. Esse é o teu problema. Você não tem consciência de que Deus está com você lá no teu quarto, no teu banheiro, quando você está fazendo essas coisas. Você consegue se controlar e dizer não, e não abrir o site pornográfico aqui no templo, mas na tua casa você consegue. Por quê? Porque você não anda na presença de Deus. Você não tem consciência da presença de Deus, que é o que Davi falou aqui. Para onde fugirei? Está escrito aqui: para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quer dizer, qual a diferença? Qual a diferença de você estar aqui no templo ou estar na tua casa? Visualmente sim, mas espiritualmente nenhuma. Porque o Deus que está aqui, está lá, na tua casa. Quando você está sozinho, no quarto, no banheiro, quando você está lá na tua empresa, quando o patrão não está te olhando, não é? Você vê essa questão do trabalho. Normalmente os funcionários trabalham mais quando o patrão está ou quando ele sai? Trabalham mais quando o patrão está presente ou quando está ausente? Por quê? O patrão está na frente dele, está vigiando. Pois é, o patrão está ali olhando. Então, o patrão passa, todo mundo começa, é ou não é? Não é isso? É engraçado, mas é trágico, não é? É trágico, porque não deveria ser assim. Não pelo cristão, a gente entende o incrédulo. O incrédulo a gente entende, né? Quando o patrão chega e o funcionário estava lá enrolando, ele logo dá um jeito de mostrar serviço. A gente entende o incrédulo. Mas o cristão não deveria fazer isso. Por quê? Porque você está diante de Deus. Quer o patrão esteja ali ou não esteja ali, o teu comportamento não deveria mudar. Se muda, é porque você estava fazendo alguma coisa errada. Sim ou não? Se mudou, é porque você não deveria estar fazendo o que está fazendo. Então, você, por exemplo, na igreja, eu vejo isso, você pode imaginar, né? Eu sou o bispo. Então a gente vê isso até na igreja. Então, de vez em quando eu abro uma porta, entro em algum lugar. É triste. É ou não é? É triste. Não deveria ser assim. Deveria? Não deveria. Você não deveria mudar teu comportamento porque o bispo está por perto, o pastor está por perto, o patrão está por perto, porque a tua esposa está em casa, porque o teu pai, tua mãe está em casa. Não. Se você teme a Deus, então o teu comportamento vai ser uniforme, constante. Não vai fazer diferença, quer você esteja sozinho ou esteja na presença de outras pessoas. Não tem razão de ser. Sim ou não? Então, quem
quem somos de verdade? Nós somos a pessoa que se comporta quando estamos sozinhos. O comportamento que demonstramos quando ninguém está olhando e ninguém tem a chance de olhar, de saber, essa é a pessoa que nós somos. Então a sua pergunta tem que ser: o que eu faço quando eu estou sozinho, quando ninguém está olhando? O que você faz? O que você faz? Em que você se ocupa quando você está sozinho? Com seus pensamentos, só você e seus pensamentos. Talvez você não fale para ninguém, mas o que está aí dentro de você? O que você está matutando? Né? O que você está entretendo no teu pensamento que você não compartilha com ninguém? Deus conhece os teus pensamentos. Não é que quando você tem maus pensamentos, você está pecando. O mau pensamento vem. Isso não é o pecado. Mas você entreter, você maquinar. A palavra bíblica é maquinar. Maquinações. O que são maquinações? Maquinações são maus pensamentos que você entretém, que você insiste, você permanece com eles, você alimenta esses maus pensamentos. Isso são maquinações. Então a pessoa planeja enganar, ela planeja ludibriar, ela planeja mentir. São maquinações, são coisas malignas. Pior muitas vezes do que o próprio ato em si, é o que a pessoa está maquinando dentro dela. A Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é o mal planejado. Há pessoas que, numa briga de bar, né, acontece muito, está lá os homens bebendo no bar, jogando carta e tal, de repente sai uma confusão, uma briga, um vai lá, esfaqueia o outro, acaba matando. Uma morte passional. O direito tem um tipo de pena para essa morte. Agora tem a outra morte, o tipo de assassinato, de homicídio que a pessoa planejou. Ela passou semanas, meses planejando: como é que eu vou matar essa pessoa? Como é que eu vou matar? Vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Esse tipo de morte tem outro tipo de punição na lei. Sim ou não? Por quê? Porque a pessoa maquinou. Ela maquinou, ela planejou. Quer dizer, nasceu aqui dentro. Não foi uma coisa passional, foi uma coisa intencional, planejada. Quer dizer, até o direito humano reconhece a diferença desses dois pecados, desses dois tipos de crime. É muito mais Deus, a pessoa que maquina, que entretém o mal dentro dela. Então isso mostra um coração adoecido, um coração podre, um coração que já está tomado pelo mal. Então a única solução para essa pessoa é ela se arrepender, orar a Deus, reconhecer seu pecado, pedir a Deus que troque, que arranque esse coração e buscar uma nova mente, novos pensamentos. A pessoa de Deus, ela não fica entretendo maus pensamentos, muito menos maquinando coisas ruins, nocivas dentro da cabeça dela. Compreenderam? Isso aí reflete na sua vida. Deus esquadrinha o coração. Ele esquadrinha, ele prova as entranhas, quer dizer, ele testa o que está dentro da gente, para dar a cada um segundo as suas obras. O que significa isso? Significa que o que eu penso, o que eu considero aqui dentro de mim, se reflete no meu exterior. Às vezes a pessoa não sabe por que a vida dela está toda enrolada. Quem olha não entende por quê. Poxa, por que fulano está todo enrolado? Sempre tem um problema com ela, sempre tem um problema com ele. É um problema, é um acidente, é uma doença, é uma perda. A pessoa sofre isso, sofre aquilo, ninguém entende. Mas, às vezes, o problema é que a pessoa está com o coração podre. As suas intenções são as piores e por isso ela está colhendo fruto daquilo que ela alimentou dentro dela. Entenderam?
Então, se você teme a Deus, se nós tememos a Deus, nós temos que pensar como? Nós temos que pensar assim: Deus me conhece, Deus sabe o que está dentro de mim, eu não posso enganar a Deus. É impossível enganar a Deus. Deus conhece até os meus pensamentos. Então, como é que eu devo viver a minha vida? Eu tenho que viver a minha vida, tanto em pensamento, em público quanto em privado, naquilo que eu expresso e naquilo que eu não expresso, no que está dentro de mim. Eu tenho que viver a minha vida de forma que seja aprovada diante de Deus. Eu tenho que estar aprovado. Se Jesus aparece aqui agora, diante de mim, se Ele aparece diante de você agora, você vai tomar um susto ou você vai ficar alegre, feliz? Como é que vai ser a sua reação? Se Ele chegar para você agora e falar: chegou o teu momento, o momento da tua prestação de contas, como é que você vai lidar com isso? Então você tem que estar vivendo a sua vida limpa, correta diante de Deus. Então, se você é uma pessoa que fica sempre limpando os teus rastros, sabe, por onde você passa, você vem apagando os rastros para ninguém ver por onde você andou, onde você passou, então tem alguma coisa errada. O pior de tudo isso, o pior erro de tudo isso, é que você está mostrando, provando que não crê em Deus. Como eu falei para aquele rapaz, o seu problema é que você não crê, no fundo, você não crê em Deus. Por isso você não se libertou ainda da pornografia. Porque se você cresce, então o mesmo temor que você mostrou aqui no templo, porque você vê, você diz que crê porque você está num lugar visual. Eu sou bispo, aqui tem o templo, tem o altar, então isso aqui te inspira a santidade. Você está vendo, mas se você estiver em outro lugar, você não vai ter o mesmo temor a Deus que você diz ter aqui. Na verdade, você não crê em Deus como você deveria crer. Então esse é o pior pecado, é o pior problema. A pessoa, ela está insultando a Deus. Quando você faz as coisas no secreto, no privado, que são condenáveis por Deus, mas você faz mesmo assim, pensando: não, ninguém está vendo, não tem problema, ninguém vai ficar sabendo, mas Deus está vendo. É como se você estivesse dizendo assim: eu não acredito que Deus existe, eu não acredito que Deus está vendo coisa nenhuma. E se Ele está vendo, Ele não vai fazer nada não. O que está escrito ali não é verdade não. Você está dando provas da sua incredulidade em Deus. Isso é o pior. Compreendeu? Ele termina falando assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, Davi convida Deus para sondá-lo. Sonda-me, procura-me, se há alguma coisa errada em mim. Quer dizer, é a confiança de uma pessoa que tem um coração limpo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!